Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e aos nossos queridos internautas, para mais uma vez termos a oportunidade de estudar os ensinos do Mestre Jesus. Hoje a nossa reunião pública na manhã é sobre o Livro dos Médiuns, onde a nossa querida Débora irá trazer o capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, e a nossa querida Conceição fará o comentário no momento do passe, do capítulo 5, item 25, que é a melancolia. Então, que todos nós possamos estar sintonizados nesta casa que nos abraça, que nos acolhe, que o nosso querido altivo possa envolver a nossa Débora, a nossa Conceição, e a gente vai trazer os avisos da nossa casa. A nossa casa funciona de domingo a domingo, com estudos presenciais e estudos com lives. Todas as obras kardecianas. Estudamos também as obras da Dona Ivone, de André Luiz, a Revista Espírita, todas as obras que fazem parte do estudo doutrinário. Temos também a nossa obra social que funciona aqui aos sábados, a partir das 8 horas da manhã até as 11h30 da manhã, onde tem um trabalho com as crianças, com os bebês, com as mães. Aqueles que quiserem e puderem vir conhecer a obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino serão muito bem-vindos. E como a nossa obra social, toda obra social necessita da ajuda dos companheiros. Nós aqui necessitamos de alimentos não perecíveis. Nós necessitamos também de medicamentos que estejam dentro da validade, roupas, calçados em bom estado, que a gente também recebe aqui. Temos também aqui a bolsa de Natal para as crianças. Aqueles que puderem preencher uma bolsa, às vezes a gente não pode comprar todos os itens da bolsa, mas que a gente possa dividi-la, talvez com familiares, com amigos, para compor essa cesta, essa bolsa, não é? Será entregue no Natal. Aqueles que puderem ajudar a gente também, agradeço profundamente. Nós aqui também temos a atendimento médico e dentário. Aqueles também que puderem contribuir nesse setor, também nós agradecemos. Hoje nós temos o passe de cura, que corre junto com a reunião pública. À tarde, nós temos a reunião pública das 15 horas e das 19 horas, também com passe de cura. Sábado, as nossas reuniões são às 10 da manhã e às 17 horas. Todos vão ser aqui muito bem acolhidos. Então, vamos dar início à reunião com o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Item 25. A melancolia. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade,
e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E, como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento é uma espécie de apatia. De apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade, Ele vos reserva, esperai pacientemente, o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se, no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles, e vossa presença entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. François Genebre Bourdeau. Vamos fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus e dizendo para Ele: Jesus, mais uma vez aqui viemos buscar o Teu coração amoroso para poder refazer nossas energias. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos a entender, compreender a Tua doutrina, que é a doutrina que esclarece, que vai nos libertar das dúvidas, das dores e das aflições. Ajuda-nos, querido Jesus. Envolve a nossa Débora, que irá trazer o seu estudo aqui hoje. Abençoe a nossa Conceição, que no momento do passe irá fazer o comentário do Evangelho. Que o nosso querido altivo possa intuí-las e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos receber o abraço amigo de toda a espiritualidade amiga da nossa casa. E em Teu nome, Mestre Jesus, médico e amigo de nossas vidas, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para dar início à reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa Débora... Você quer que leia? 13? Tá bom. Eu leio. Tá bom. Então,
A nossa Débora vai falar o capítulo 19 do Livro dos Médios. Tudo bem, vamos lá. Ainda bem que é você aí. 12 a 23. Mas é do capítulo 19. E os itens que ela vai falar é do 12 a 23. É o papel do médium nas comunicações espíritas. Foi isso que veio para mim. Mas tudo bem, olha só. Eu vou fazer o que eu fiz. Faz o que você estudou. Porque eu nem sei o que é isso aí. Então Mas você, de qualquer forma, nós vamos chegar lá. você quer que eu leia o item? 13. Um pedaço dele até você sentir que vai dar tudo certo. Eu vou falar o papel do médium, muito bem falado. Portanto, o Espiritismo não aceita absolutamente todos os fatos maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, ele demonstra a impossibilidade de um grande número e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falado, a dita superstição. É certo que naquilo que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puro maravilhoso. Em outras palavras, superstição. Que seja, mas pelo menos discutir apenas esses pontos, pois sobre os outros ele nada tem a dizer e pregai no deserto. Então, a gente vai dar a palavra para a nossa querida Débora. Que é que eu vou falar? Mostra aí agora para mim. É bem. Abre para mim aí. Leu, meu, esse aqui é o meu livro. Tá bom, tá tudo certo. Isso. Então, bom dia a todos. Que possamos juntos estudar, refletir, aprender com a doutrina espírita. Essa ciência intuitiva que nós, no devido momento, na precisa oportunidade, estamos sendo convidados como espíritas, que assim, né, nos denominamos, a estudar essa ciência que, num momento tão oportuno, só botar aí para mim, que num momento tão oportuno chegou ao planeta Terra. E chegou, como tudo dentro de uma programação divina, na hora certa, na hora justa, na hora apropriada. Porque todos nós já temos condições, ou vamos dizer assim, a maioria de nós já temos condições de compreender essa doutrina, essa ciência que essa ciência que possibilita a cada um de nós viver de acordo com a nossa natureza. E qual é a nossa natureza? Espíritos imortais, em franco progresso, desenvolvendo, e vou sempre falar isso para vocês fixarem isso, desenvolvendo e expressando os atributos divinos. A gente tem que estar com isso no sangue. O que é evoluir? É expressar o nosso pequeno eu, o grande eu. Isso é evoluir. Esse é o nosso destino, é expressar Deus. Então, quando
a doutrina espírita, né, nessa figura de Allan Kardec, traz para todos nós, através dos espíritos, ele organiza, porque Kardec organizou por temas, por assuntos, ele organizou, compilou, né, somente para nos ajudar a compreender melhor todos esses ensinamentos que os espíritos, que nós, almas que fora do corpo continuam sobrevivendo, continuam pensando, continuam sentindo, trouxe para todos nós o conhecimento da vida espiritual, da nossa verdadeira natureza, espíritos imortais. Então, a doutrina espírita traz para cada um de nós essa possibilidade. Tá? Devolvo ela aí. Então, e mais do que isso, olha só a grandeza, o planejamento divino, a ordem, né, cronológica da evolução das nossas mentes para poder compreender isso, que não pôde ser dito lá atrás, mas que nesse momento oportuno, aonde nós já estávamos utilizando de uma forma ainda embrionária, sim, a razão, o discernimento, a inteligência de forma mais racional. Então os espíritos programaram essa vinda de Kardec, essa legião de espíritos que fora do corpo estavam, né, vivos, para que nós pudéssemos usar todo esse aparato cerebral, esse aparato mental, esse aparato intelectual que a humanidade já estava pronta para utilizar. Então Kardec veio nesse momento, reencarna nessas circunstâncias, e os espíritos também, né, diante de um grande cenário do mundo espiritual se organizando para poder nos utilizarmos médiuns, que todos somos, a gente se cansa de falar isso, todos somos médiuns num grau qualquer, cada um com habilidades, cada um podendo expressar esse espírito imortal, essa possibilidade da comunicação de várias formas. Então, uma legião também de almas, porque a gente fala alma quando está no corpo, né, para ficar mais fácil da gente compreender. O espírito, a gente define, né, cria um conceito de que é a alma sem o corpo. É o espírito, e a alma é o espírito encarnado. Então nós temos esse triângulo que é os espíritos superiores organizando tudo, planejando nesse cenário no planeta Terra para receber a doutrina espírita. Kardec reencarna, os espíritos que vão assessorar ele também já estão apostos, os médios reencarnam, né, com os médios mais ostensivos, com as possibilidades mais aguçadas, para que, olha quanto preparo, né? Se a gente parar, quanto preparo, quanta movimentação para que pudesse chegar a cada um de nós os primeiros conceitos, porque a doutrina espírita, ela é infinita também. O conhecimento vai sendo trazido à medida que nós vamos sendo preparados. E não foi assim? Veio Kardec, falou de um monte de coisas importantes, deu um norteador, organizou isso tudo, planificou esse conhecimento de uma forma compreensível. Depois vieram outros médios, então vindo e chegaram outros e outros e outros, para que nós pudéssemos ampliar o nosso entendimento, primeiro da nossa natureza e segundo da natureza divina. Compreender isso tudo à medida que vamos podendo e que vamos conseguindo desenvolver
o sentido íntimo da vida, né? A consciência mais expandida desse vasto e infinito oceano de informações que é todo o universo e mais do que isso do Criador. Então, a doutrina espírita chega nesse momento e todos nós vamos poder, o papel dos médiuns, né? Item 200, é isso? O papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Tá. Nós até já falamos isso aqui em outros dias, né? Que aqui a gente hoje vai estudar, então, como a nossa companheira ali colocou, o capítulo 19, item 223, o item de 12 a 23, que nós vamos falar. Vamos começar, então, pela primeira pergunta, que aí eu já vou pegar o fio da meada. O item 12, vamos lá. Porque eu acabei, por uma devida confusão minha, enfim, começa sempre na gente. Eu estudei outro conteúdo, mas não tem problema algum, porque a doutrina espírita fala da alma humana, a doutrina espírita fala do ser imortal, fala de Deus, fala do amor que sustenta as nossas vidas, e isso nós podemos falar, isso nós podemos refletir sobre tudo isso, né? E aí, então ele diz assim, entre os diferentes sistemas, vamos ler só o 12, que aí a partir daí a gente desenrola todo o resto. Entre o item 12, entre os diferentes sistemas que têm sido emitidos para explicar os fenômenos espíritas, diferentes sistemas, ó, há um que consiste em acreditar que a verdadeira mediunidade consiste num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento que o espírito estranho identifique-se com esse objeto e o torne não somente vivo, porém inteligente. Daí o nome de médiuns inertes, dado a esses objetos. O que pensais disso? Será que é assim? A mediunidade, ela é utilizada de uma forma passiva? Nós só somos aquele veículo material que o espírito se expressa? Será que é isso? Se a gente não tem função nenhuma, não precisaria então da gente, né? Aí só há uma palavra para falar sobre isso, é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria sozinho. Lógico, não precisa da gente, então. Sem o auxílio do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina. Olha, é tão coerente a doutrina, né? Porque não precisa, é autoexplicativa. Hoje, com um pouquinho do intelecto que a gente tem, né? Do discernimento que a gente tem, da capacidade de raciocinar, a gente já vê que não tem sentido. E aí ele diz, e que um simples objeto inerte se tornasse inteligente. Então, este é um dos numerosos sistemas, porque quando Kardec trouxe, começaram a criar histórias, como sempre, histórias mirabolantes, para explicar aquilo que ainda faltam conteúdos, né? Assim é na ciência. Vamos pensar no Covid. Quantas coisas foram faladas, quantas coisas foram experimentadas, quantos erros cometidos, quantos acertos. Faz parte daquilo que é novo, daquilo que chega, e aí cada um tem a liberdade, principalmente no mundo científico, de experimentar, e é a partir daí que as coisas vão evoluindo, que nós vamos aprendendo a lidar com coisas mais complexas, e utilizando e desenvolvendo o quê? A inteligência. Então, a gente precisa disso para que a gente possa, né, desse laboratório, para que a gente possa desenvolver a capacidade de compreender mais as coisas, de ampliar o nosso entendimento. Imagina se o homem não tivesse ido à Lua, imagina se os
se os foguetes não tivessem sido lançados, né, telescópio, isso tudo faz com que aumenta a nossa capacidade de entender o universo, o sentido maior de todo esse universo, as várias galáxias, os vários planetas. Então, tudo isso faz parte desse mundo em evolução. Tá? E aí ele diz aqui, então os erros e os acertos fazem parte da experiência. Não é assim quando a gente vai fazer uma receita lá. Quando a gente faz uma receita de um bolo, de um doce, seja de uma comida, normalmente a gente sempre falta alguma coisa, não é? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo aquilo, né? Então, aí a gente vai o quê? Olhando, não, isso aqui foi menos, isso aqui foi mais. E aí, com isso, a gente vai o quê? Colocando de uma forma otimizada para que a gente possa usufruir daquilo e aquilo cumprir o papel que tem que ser cumprido. E assim é em tudo na vida. Então, criaram-se vários sistemas. E é tão interessante que Kardec já sabia disso. Kardec já sabia que iam ter o quê? Grandes críticos contra ele, contra a ideia que é nova. Ele já estava, lógico, que aquela alma já estava preparada para isso tudo. Ele sabia que iam ter, né, como diz o outro, os carniceiros em cima dele, querendo esmagar essa ideia nova, que ele mesmo fala e ele mesmo sabia que iria transformar a humanidade, revolucionar o mundo, as ideias, abalar as crenças limitantes, iam derrubar os dogmas. Olha só, é muita coisa que a gente não tem noção da grandeza desse espírito para poder vencer isso tudo. Não tem como a gente não se emocionar. Esse espírito que deu horas, noites, dias de estudo para poder trazer esse conhecimento libertador que é o conhecimento da doutrina espírita para todos nós. Muitos outros chegarão, mas sempre em concordância com os ensinamentos de Kardec, que foram de Jesus. Então, queridos, não tem como a gente não se emocionar em falar desse espírito que precisou de muita força moral. Porque, além de tudo, eu acho que fazia parte do planejamento, da prova desse espírito, não sei, né? A gente não tem como usar as palavras, às vezes, mais adequadas para falar que ele não era médium ostensivo. Então, expressar aquilo, organizar aquilo com essa mente racional de algo que ele muitas vezes não percebia, não é? Ele era médium intuitivo. Então, para ele, mais do que nunca, era preciso usar o quê? A razão, a coerência dos fatos. Porque é muito fácil, né, quando a gente fala assim, viu o espírito superior, ele veio, me falou de tudo, disse isso e aquilo. Ótimo. Agora, quando uma multidão de médiuns começa a receber mensagens do mundo espiritual, dessas almas que passaram pelo mundo, que deixaram seus corpos e que têm histórias que deram certo, que não deram, crenças, falsas verdades, e pegar isso tudo e peneirar, deve ter sido exaustivo. Recebia cadernos, né, das várias partes do mundo, com milhões de perguntas parecidas. Imagina, até as armadilhas, perguntas parecidas, mas algumas até por espíritos que ele precisava conhecer a natureza desses espíritos. Então eram perguntas das mais variadas, né? Perguntas e respostas elevadas, perguntas e respostas
mentirosas, enganosas, não. Ele precisava desse espectro de mensagens, de categoria de espíritos, de moralidade, para compreender o mundo espiritual, para compreender que não tem milagre, morreu, virou santo, morreu, virou espírito luminoso, não. Dentro da lei natural, nós vamos conquistando à medida das nossas experiências, das nossas reencarnações, das nossas questões kármicas, dos estímulos que vamos recebendo, por hora está reencarnando num lugar ou no outro, numa família ou numa situação diferenciada, e ele foi percebendo que isso tudo fazia parte da natureza humana e não poderia ser desqualificado. Mas, com tudo isso, ele teria que ser fidedigno, compilar e organizar isso tudo, esse espectro. Imagina conversar com um espírito de várias categorias, de várias ordens, e saber colocar cada uma dessas informações no lugar certo. Deve ter sido muito, imagina, em pouco tempo, em 15 anos, né? Mais ou menos foi o tempo que ele teve que, né, organizar todas as obras. A revista espírita, 5 obras básicas, importantíssimas, que norteiam as nossas vidas: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, O Céu e o Inferno e Obras Póstumas. Então, que já até foi publicado depois da morte dele, mas já estava pronta. E 12 anos de revista espírita. Então, imagina informações chegando, ele tendo que conversar com esses espíritos, organizar o que colocar, o que não colocar, o que era verdadeiro. Porque a gente sabe, e é fácil da gente entender isso, quantos pseudo-sábios tem na vida? Quantos tentando nos convencer de coisas, às vezes, bizarras. E Kardec precisou ouvir, né? Porque é assim que funciona um grande experimentador, um grande cientista. Naquele momento ele estava sendo cientista da ciência intuitiva, da ciência espírita, dessa realidade que para ele se apresentou, né? Ninguém morre, o corpo não é o final, a morte não é o final. Os espíritos estão povoando esse espaço infinito, se acotovelando com a gente, estão ao nosso lado, estão nos influenciando de acordo com a nossa vibração. Eu falo sempre que não tem espírito obsessor, tem amigo, tem parceiro. Eu posso ter, eu canso de falar isso, eu posso ter 10 espíritos inimigos meus me acompanhando, mas eu só faço contato com eles se eu estiver na mesma faixa. Eu posso ter falido, me comprometido com eles, mas eu posso sustentar a minha mente durante todo o dia, de forma que eu não precise fazer contato com isso. E na hora que eu tiver que me ressarcir com eles diante da lei de Deus, aí sim, os espíritos sabem como fazer. A gente recebe na família, às vezes é o nosso patrão, e a gente se dá conta daquilo. A gente não tem que se preocupar com isso, a gente só tem que se preocupar que a gente tem que crescer nessa vida. O que vai ser com os meus inimigos do passado, eu deixo com Deus, deixo com os espíritos superiores, deixo com o meu guia. Não preciso ficar me acotovelando mentalmente com ele em vibrações que eu hoje, às vezes, já nem comungo mais.
A gente sempre fala a história do Divaldo, do Máscara de Ferro, né? Que vivia o tempo todo, aparecia para ele um inimigo do passado. De vez em quando aparecia, se deixava fazer presente. Se deixava fazer presente. Para dizer, eu estou aqui. Mas ele tocava a vida, fazia tudo o que tinha que fazer, executava todas as boas ações no mundo. Até hoje, procurava e procura elevar cada vez mais a sua mente. Isso somos médiuns ou não somos? Somos nós, todos médiuns. E aí, em algum momento lá, apareceu uma criança, né, na porta dele, e ele, na mesma hora, expressou a compaixão enorme por aquela criança, que ele até dizia, né, nem era das mais bonitas, mas eu logo e acolheu, e naquele momento o Espírito falou para ele, estou me despedindo, até porque ele ia reencarnar, estou me despedindo de você, porque eu agora percebi que você mudou, você olhou essa criança, que é a minha mãe reencarnada, e olhou com tanto amor, que eu realmente percebi que você mudou. É a última vez que eu apareço para você, porque também vou reencarnar. Acabou, devo ter seguido ele séculos. E aí? Todos nós, é a nossa história, de muitos erros, de muitos mandos, de muitos desmandos, mas não importa. O que importa somente agora é todo o bem que eu faço. Uma vez eu estava com uma situação aflitiva, tudo da nossa cabeça, né? Porque, enfim, a gente está protegido o tempo todo por esse infinito amor, mas a gente às vezes oscila. E aí pensando, e aquilo pode me fazer mal, pensando, bobagem, né? Para variar, que a gente está sempre lutando em estar mantendo essa mente o mais coerente possível com esse amor de Deus. E aí aquilo veio, minha filha, o seu melhor advogado é todo o bem que você pode fazer. Ou não é? Esquece, faz o bem, sem olhar a quem, e tudo na hora se resolve. Não é assim? A gente vai entrar numa rua que vai ser assaltado e é desviado para ali, ou a gente vai ter que viver uma situação às vezes complexa e aquilo se dissolve nessas vibrações de amor que a gente ora está emitindo em torno de nós. Isso já são o quê? Os médiuns, somos médiuns o tempo todo. A nossa mediunidade é usada numa palavra amiga, num olhar amoroso. Por isso é que, no livro dos médiuns, que é a nossa, né, é o nosso estudo de toda quarta-feira de manhã, esse manual que fala da mediunidade, da nossa postura diante dela. Quantas das vezes a gente sente a mente aflita e daqui a pouco, isso não é meu. Às vezes é nosso mesmo, porque a gente está pensando besteira, né? E aí a gente sente a nossa própria onda de confusão, mas às vezes não, porque todos somos médiuns num grau qualquer. E às vezes a gente está num lugar, e aí aquilo vem, aquela onda, e dá aquela marolada, e aí, não, isso não é meu. Eu não estava pensando dessa forma, eu não estava com a minha mente, né, solta, pensando coisas inapropriadas, não é meu. E aí, um minutinho, a gente se conecta com Deus, com o nosso guia, com quem quer que seja, que esteja nos protegendo, nos guiando, que a gente nem conhece, que a gente vive tanto para fora que não consegue olhar o que está ao nosso lado o tempo todo, que são os espíritos protetores, nossos verdadeiros guias. E aí, só na gente reconhecer, eu digo, epa, isso não é meu, isso é de algum irmão. E aí, rápido me conecto com Deus, e aquilo passa. Por quê? Esbarrou uma onda, esbarrou, é igual o celular,
ondas sendo emitidas por cada uma mente. Imagina quantos no planeta, encarnados e desencarnados, as mentes correndo esse espaço infinito. De vez em quando, pum, bate uma que faz um pouco de ressonância com a gente. E aí a gente rápido muda a vibração. Por isso é que os espíritos nos falam, o livro dos médiuns, mais do que nunca, a postura mental do médium, a postura moral do médium. E quando falo de médium, falo de todos nós. Porque eu não trabalho na mediunidade. Somos médiuns 24 horas. Então é para todos nós. A nossa postura mental, quando a gente conversa algo, quando a gente ouve algo, quando a gente vê algo, os sentidos trazem as informações que chacoalham ou não o nosso toroide, o nosso tórax de consciência, de vibrações. Os espíritos conhecem a gente pelo nosso perispírito, que é o nosso campo espiritual, pelas ondas que emanamos. Não pela nossa vestimenta, porque somos louro, claro, branco, preto, não. Eles nos conhecem pelas ondas que emanamos, que perturbam, e eles às vezes não conseguem nem se aproximar muito de nós, ou são ondas de profunda paz. Não são assim com os espíritos superiores? Quem chegava perto de Chico e passava lá? Tinha uma onda de amor, de compaixão, uma mente sustentada 24 horas no bem, em Jesus, nos seus guias. E nem por isso ele deixava de trabalhar, não, né? Trabalhou duro, cumpriu horário. Depois ainda ia para a casa espírita. De madrugada, conversava com os espíritos. Deveria pouquíssimo dormir. Eu conheço pessoas, grandes mestres, anônimos no planeta, que vão aparecer em algum momento, que dormem 2 horas por dia, quando dormem, 3, no máximo. Sustentando com suas mentes extremamente coerentes com Deus, com os espíritos superiores, com Jesus. Extremamente coerentes. O que nós precisamos, médiuns, é a coerência vibratória. É isso, é ciência. A gente está falando de ciência. Não adianta a gente ficar lendo e repetindo e não entendendo o que está por detrás. O que está por detrás é que tudo é onda. Quando Kardec falou disso, da moralidade, da necessidade da moralidade, porque senão vamos estar atraindo o tempo todo os espíritos iguais a gente ou pior. Porque faz parte, é natural, é da natureza emitirmos e recebermos ondas. Essa é a lei do universo. Então, quando a gente trabalha no bem, por isso que os espíritos falam para a gente trabalhar no bem. Porque quando eu trabalho no bem, eu começo a vibrar. Onda. Esquece corpo físico. Onda, mente, a partir do espírito, vibrando as ondas, e nós vamos o quê? Clareando a nossa tela mental, acalmando o fluxo mental, vamos criando um paralelismo, a nossa onda com a onda dos espíritos superiores. Vamos nos aproximando das vibrações, das suas ondas mentais. É isso que a gente tem que entender. Por que eu estou atraindo
gente que me chama para beber, que me chama para fazer coisas erradas, para eu me divertir, me distrair, ou aqueles que mais me chamam para coisas elevadas, de acordo com a minha vibração, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com as minhas escolhas mentais, de acordo com a minha vibração. É igual telefone celular. Não vai tocar para o Carlos se eu não tiver o número dele e não discar. E ele pode estar receptivo ou não, receber ou não. Não é assim? Porque imagina, se eu quisesse falar com o Carlos não quisesse falar comigo e ele fosse obrigado a me ouvir, a me atender. É assim no mundo espiritual, é assim no aqui e agora conosco. Só vamos entrar em contato com aquilo que faz ressonância comigo. Tem uma infinidade de espíritos ao nosso redor, esbarrando, se acotovelando com cada um de nós. Mas eu só vou fazer contato com aquilo que tem coerência com a minha onda mental. Então, eu não posso dizer que eu sou vítima da obsessão. Não posso. Eu sou parceiro deles. À medida que eu me dou conta, epa, esses pensamentos não estão bons. Hoje eu tô... Não. E aí, rápido. Por isso a gente tem, né? A gente tem a prece, o recurso da prece. Que faz o quê? Pede alguém para nos ajudar e vem e nos socorre? Antes de tudo, remodula a nossa onda mental. Não tem mágica. Tudo começa e termina nisso. A prece faz o quê? Eu desviar a minha atenção daquilo que está me perturbando, daquilo que eu estou mantendo, e me coloca o quê? Pega a minha onda, minhas faixas mentais, e me coloca na direção daquilo que me sustenta de melhor. É assim. É um mecanismo para que a gente possa virar a chave, se autorregular. A meditação, idem. Porque a meditação também propicia isso. A prece nos ajuda a virar essa chave e a meditação sustenta. Cria uma coerência por várias horas do dia nas minhas faixas mentais. É diferente. Modula as minhas ondas mentais a tal ponto que eu já às vezes não consigo pensar uma coisa ruim, não é assim? Rápido. É educação, é igual aprender a tocar um violão. Treino, 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 daqui a pouco eu tô craque. Daqui a pouco eu fecho os olhos e não penso mais que eu vou tocar numa ou na outra. É automático, eu crio redes neurais. Meditação é a mesma coisa. De tanto eu parar, me acalmar, me conectar com esse amor infinito. A gente faz muito lá atrás, né? A gente está treinando. Chega uma hora que eu fecho os olhos e eu já entro em conexão com esse algo maior. Viro a chave instantânea. E aí, com isso, eu ficando ali 10, 15, 30 minutos, o ideal. Eu começo a modular meu cérebro, as minhas ondas mentais. E com isso, aquilo que eu pegava de perturbação rápido, num segundo, no esbarrar com a Conceição, eu pegava, eu agora não pego mais. Pegar no sentido, eu não sustento, porque aquilo, e às vezes nem chega mais, porque a onda está tão, né, que a gente fala, criamos cânions. Cânions são aqueles, né, aqueles rios que passam entre as pedras. Criamos cânions neurais, redes neurais, que
rápido, é igual aprendizado. Depois que eu aprendo a andar de bicicleta, aprendo a dirigir, é a mesma coisa. Eu já fecho os olhos e na mesma hora eu mudo a estação. Eu mudo a vibração da onda mental e eu entro, né, nesse estado de profunda calma, consciência e paz. Com isso eu vou trocando de amizade, não vamos trocando, os nossos amigos vão trocando, né? Aquele que já de manhã me chamava para ir lá para o botequim, me chamava para umazinha só, já não consegue mais acessar. Essa onda, ela é tão impregnada de magnetismo que não consegue. Aquilo passa, mas a gente tem uma coerência mental e a gente quase não registra mais. Imagina se Chico fosse registrar todas as pessoas perturbadas que chegavam até ele. Imagina. E só chegava para ele o quê? Gente saudável e feliz? Mas a mente apontada para Deus, para esse núcleo cósmico, essa consciência suprema, emite ondas coerentes. Ele podia até registrar alguma coisa ou outra, porque fazia parte do trabalho dele, igual um médico, que você tem que chegar e ele não vai falar de saúde. Aí você foi ali para falar de doença, ele vai te ouvir, vai te passar a medicação apropriada, mas não necessariamente vai sentir aquilo que você está sentindo. Muitas das vezes, Chico sentia, sim, uma alma amorosa, generosa, repleta de compaixão, sofria em ver tanta dificuldade no ser humano, mas sustentado o tempo todo pelos seus guias e benfeitores. Isso é mediunidade. Imagina se a gente vai trabalhar com a mediunidade e a gente vai experimentar todas as dores de cada um que chega até nós. A gente não ajuda, no final do dia a gente está o quê? Na maca. Desencarnou. E não é para isso. A gente só consegue ajudar se a gente está o quê? Um pouquinho melhor. Melhor é nesse sentido. Se a gente tem para dar, se a gente está naquele momento num estado curador, num estado em que a gente possa ajudar o outro a elevar o seu padrão, tirar amorosamente ele desse estado de sofrimento, porque na maioria o sofrimento é da alma, é mental. Então, todos nós, médiuns que somos, muitos de nós aqui trabalham de alguma forma utilizando a mediunidade, seja na cura, seja no passe do salão, seja no atendimento, no socorro aos desencarnados. Na nossa casa, alguém doente, indiretamente a gente está ali ajudando, a gente está doando essas emanações que partem de nós, esses fluidos curadores que às vezes de forma espontânea a gente está exalando, principalmente quem trabalha em hospital, na maioria deles tem essa característica, tem já esse comprometimento de estar ali, a maioria tem a mediunidade, ou é médium curador, é espontâneo, está doando o seu fluido ali, sem perceber e sem se dar conta. E qual é o nosso grande papel nisso tudo? Que foi para isso que Kardec trouxe esse conhecimento. Sermos médiuns conscientes
O que é ser médium consciente? Saber que eu estou o tempo todo em contato com encarnados e desencarnados. Que eu vou estar o tempo todo neste planeta de provas e expiações, ainda encontrando ondas adversas que chegam das mais variadas mentes. E que eu tenho o compromisso hoje, porque já sei, de me manter equilibrado, de me manter conectado com o alto, com o mais elevado, para que eu possa poder me adiantar neste momento do planeta, evoluir, que é o que a gente tanto quer, toda hora a gente fala, quer evoluir. O que é evoluir? É o corpo? Evoluir é a gente nascer cheio de dinheiro, cheio de carro, cheio de iate, cheio de... mais bonito, menos enrugado, mais instruído. Evoluir é expressar Deus. Expressar essa onda primeira, essa emanação primeira que nós chamamos, porque desconhecemos, não conseguimos ainda com o nosso pequeno eu, com os sentidos, como Kardec e os Espíritos nos falam, que nos faltam compreender esse amor infinito, essa onda primeira, que através do estudo edificante, com a prece, com a meditação, com o trabalho no bem, nós podemos expressar esse amor cada vez mais. Não tem outra receita. Os espíritos, através dessa organização que Kardec trouxe, falaram das suas experiências, das suas dores e da sua felicidade também relativa que comporta no planeta Terra. E todos eles são unânimes em dizer que o amor é a única saída para todos nós. É o único caminho que nos leva a Deus. Então, trabalho no bem, estudo edificante, meditação, oração. As 4 ferramentas que com certeza nos levarão dessa vida no momento oportuno, no momento exato da nossa ida. Espíritos melhores. Muito obrigada a todos. Que possamos levar isso para o nosso dia a dia e para as nossas reflexões. Podem se posicionar, se ligando aos amigos espirituais, à nossa casa, para que também possam receber o passe espiritual.
Senhor Jesus, neste momento rogamos ao teu coração amoroso e generoso, como médico de nossas vidas, de nossos corpos, que neste momento do passe, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, possamos receber o passe, essa transfusão de energia. Ajuda-nos, Senhor, para refazer-nos. Ajuda-nos, Senhor, para recebermos essas energias que vêm através das mãos amorosas dos médicos para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Agradecemos e te pedimos, querido médico Jesus, que possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Espíritos aqui nos fala através dessa mensagem que muitas vezes uma tristeza apodera-se de nós, toma conta do nosso íntimo e faz com que nós sintamos a vida tão amarga. E ele nos diz que nós, nesse momento, ansiamos pela liberdade e a felicidade. Então, fazemos esforços contínuos para nos libertar do corpo que nos sentimos cativos dele. O corpo, para nós, espíritos encarnados, é como se fosse uma prisão. E a gente sente desejo de liberdade. E fazendo esse esforço, muitas vezes caímos em desânimo e o nosso corpo também se ressente. O nosso corpo se sente enfraquecido. Mas ele nos fala para a gente resistir a esses momentos e não nos deixar nos abater. Que nesse momento nós possamos fazer uma prece, pedir a Deus ajuda para nos dar coragem e força, para que nós possamos cumprir com os nossos deveres aqui na Terra, cumprir com as nossas obrigações e aguardar o nosso momento, porque um dia o nosso momento de libertar-nos desse corpo cativo vai chegar. Mas esse dia nós temos que esperar, que será o dia em que Deus nos chamar. E é então que nós vamos nos libertar dele e encontrar no mundo espiritual aqueles entes queridos que nos aguardam com alegria. Mas para isso é preciso que nós cumpramos com os nossos deveres, que nós saiamos daqui com a consciência tranquila, que nós possamos crescer espiritualmente. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora ouvir a mensagem do plano espiritual da nossa casa. Paz a todos. Que essa paz, essa alegria, não seja passageira, seja constante entre vocês, entre nós desencarnados. Que essa paz se faça presente nos irmãos que ainda sofrem, que ainda, mesmo como espíritos, continuam com suas dores, com seus apegos do mundo físico. Que vocês, nesse dia, possam elevar vossos pensamentos junto a nós, para pedirmos ao Pai bênçãos e luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual. Que nossas palavras, os nossos pensamentos, possam ajudá-los
a enxergar a luz. Pedimos ajuda para clarear suas mentes, para clarear as mentes desses que ainda choram, lamentando sobre seus corpos que se tornaram pó, que se decompuseram. Ó meu Pai de amor, permita-nos uma aproximação a esses irmãos que ainda sofrem pelo amargor da vida que tiveram, que ainda se encontram perdidos e em lamentações. Também a esses irmãos que, pelo sentimento de profunda aversão, profundo ódio, continuam presos a seus túmulos. Ó Pai, tende misericórdia. Permita que o nosso Jesus nos autorize a levar o seu amor, levar a sua luz, o que vem dele, do próprio Jesus. Levaremos para perto desses irmãos que também, Pai de amor, são seus filhos, que através dos nossos pedidos de ajuda, de socorro, Deus possam esquecer o mal que ainda os prendem nos terrenos umbralinos. Deus, ó Deus, permita que seu Filho Jesus Cristo nos ajude, nos auxilie a resgatar esses irmãos, que oriente os trabalhadores desses resgates no mundo invisível. Que todos vocês ainda sintam paz, sintam o forte abraço do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso Codificador. Todos vocês juntos a nós, nós que juntos trabalhamos para Ele, o nosso Jesus. Pedimos essa paz pela humanidade, pelo mundo, meus amados. Peçam paz, peçam. Muitos irmãos se desligam ao encontrar a paz, alçam voos eternos, se libertam dos sofrimentos. Ó Pai, sabemos que são poucos os que conseguem, porque trazem consigo equilíbrio emocional, possuem elevação moral, são disciplinados, trazem o amor do Mestre. Para esses irmãos, que logo serão direcionados aos trabalhos, também pedimos, Pai, por eles que continuem em suas longas jornadas de amor, no bem e evoluindo com sabedoria divina, seguindo o santo e árduo caminho, que continuem. Paz a todos os irmãos encarnados e desencarnados, um trabalhador para o Cristo, envolvidos pelo passe, pelo abraço espiritual desta mensagem que trouxe para todos nós, envolvidos pelo estudo, envolvidos pela luz do Mestre Jesus, envolvidos pelo amor desses espíritos trabalhadores da nossa casa de amor, envolvidos, Senhor, pelo teu imenso amor. E é a ti que pedimos, mas acima de Deus, acima de tudo, a Deus nosso Pai, a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
Aqueles companheiros que precisarem de atendimento fraterno poderão permanecer sentados, que alguém irá ao encontro de vocês. E aqueles outros, agradecem